Bem-vindo ao nosso episódio número 10 da nossa segunda temporada, falando a respeito da disciplina. E o tema de hoje é fidelidade quando ninguém te reconhece. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com você está lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu quero fazer uma observação aqui que fidelidade e lealdade são duas coisas que caminham juntas. E falar sobre essas duas palavrinhas é falar que ser fiel ou ser leal não tem a ver com a atitude das pessoas em relação a você. A deslealdade e a infidelidade é uma escolha individual e a consequência também é individual. Eu tenho visto muitas pessoas passando por esse processo de infidelidade. E como é triste, né? As pessoas passarem por traumas tão absurdos porque experimentou da infidelidade das outras pessoas. Só que a infidelidade, como eu disse aqui um pouquinho antes, ela não tem a ver com você, ela tem a ver com o outro. E você não precisa ser infiel porque o outro foi infiel. A infidelidade e a deslealdade, ela revela algo, e algo que às vezes nós nos esquecemos. Ela aponta por uma questão grave, que é o desvio de caráter. E eu acho que às vezes nós estamos normalizando isso no nosso meio cristão, achando que a infidelidade uns com os outros, ou a deslealdade, ou a falta de honra, também é algo comum, mas não é. Deus, ele nos convida a sermos posicionados. O cristão, ele necessariamente precisa trazer marcas de um caráter transformado. Se a sua vida e a sua conduta não tem andado com fidelidade e lealdade a Deus em primeiro lugar e as pessoas que te cercam, você precisa avaliar qual é o tipo de cristianismo que você está vivendo. Se é um que você mesmo interpretou com a sua ótica, com a sua própria cosmovisão, achando que a forma como você pensa é o melhor e sem reconhecer o outro que está ao seu lado, eu quero dizer para você que o seu cristianismo, ele não é um cristianismo. Ele talvez é uma ideologia que você construiu na sua cabeça para satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio desejo e criar um império com o seu nome. E aqui eu não estou dizendo apenas de pessoas que são líderes. Tem pessoas que criam uma estrutura de vaidade e de reconhecimento junto com seus familiares só porque acham que são cristãos. Só que é interessante porque nós que somos cristãos deveríamos tratar os outros com empatia, com amor e com misericórdia, sempre com respeito, honrando essas pessoas. E o que nós estamos vendo na grande maioria é a infidelidade, é a desonra, é a falta de posicionamento, é a falta de reconhecimento. Porque não é sobre títulos, é sobre posicionamento diante de Deus. E você sabe de uma coisa? Para você ser fiel no muito e experimentar de coisas soberanas diante de Deus, de poderes extraordinários na presença do Senhor, do governo, da autoridade, você precisa passar pelo pouco. Você precisa honrar as pessoas no pouco, nas pessoas comuns do seu dia a dia, para você também conseguir honrar aqueles que são maiores do que você. Se com quem está andando com você não está conseguindo honrar, talvez você precisa reavaliar, porque nem o seu líder e nem seu pastor você vai conseguir honrar. E aqui eu quero colocar algo mais extremo do que isso. Será que você vai conseguir honrar a Deus? Se você não honra as pessoas que você vê, você não é fiel às pessoas que você vê, você não é leal às pessoas que você vê, como é que você vai honrar aquele que você nem vê? E falar sobre fidelidade também é falar que fidelidade no pouco revela um preparo, que é o preparo para o muito. Deus, ele sempre vai nos colocar em situações para observar como nós vamos lidar com tarefas simples, responsabilidades pequenas e compromissos silenciosos que ninguém está te vendo. Eu quero deixar aqui bem claro para você que o reino de Deus, ele se move por princípios, não por tamanho. Para Deus, sendo grande ou sendo pequeno, é tudo a mesma coisa. Você precisa fazer o pequeno para depois ser colocado no grande. Mas isso é só uma questão organizacional, acredito eu.
Porque, como eu disse, Deus se move por princípios e não por tamanho. E eu quero deixar aqui bem claro para você que a negligência com a fidelidade, a lealdade e a honra revela a imaturidade e também impaciência com as pessoas. Agora, o cristão que é maduro, ele compreende que não existem tarefas insignificantes. Todas elas são muito, muito, muito importantes. Certa vez eu estava conversando com uma pastora e ela estava comentando como as pessoas têm um anseio de subir em cima do altar e pegar o microfone para falar, né? Mas eu quero dizer para você que subir em cima do altar para ministrar é uma tarefa tão nobre como limpar o banheiro da sua igreja. Meu conselho para você é não despreze o simples. É ali que a confiança é construída. As pequenas coisas, elas sempre vão te levar em lugares altos. E eu quero deixar aqui para o nosso tempo de reflexão uma pergunta para você. Como que você tem tratado as responsabilidades que ninguém vê e que são tarefas simples assim do dia a dia e ações que são bem pequenas para honrar e ser fiel às pessoas? Como que você tem tratado isso? Anote aí no seu bloco de notas, com o seu papel e a sua caneta, e que o Espírito Santo nos conduza a uma transformação genuína. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir.